Qual o projeto que o senhor considera como ideal de anistia? É ampla, geral e restrita ou é a dosimetria da pena? E por que o senhor apoia? Por que o senhor acha que é importante que seja votada uma anistia que pode tirar Bolsonaro da cadeia ou reduzir sua pena? Bom, vamos lá. Para mim, o ideal não é nem o que está em pauta. O ideal, para mim, era a anulação dos processos, porque eles são viciados de saída, né? Nós vemos uma Suprema Corte que não tem a competência para fazer esse julgamento. Centenas de pessoas sendo julgadas que deveriam estar sendo julgados em outra instância, inclusive o próprio ex-presidente Bolsonaro, como foi o caso do Lula quando era ex-presidente. Agora, entre as opções na mesa, eu, obviamente, defendo a anistia, porque nós precisamos justamente virar essa página no Brasil e passar a tratar de outros temas e não dessa violência institucional que está sendo cometida contra cidadãos brasileiros em geral, desde pessoas que estiveram no 8 de janeiro e que não quebraram nada, inclusive algumas que há vídeos tentando impedir quebradeira e foram presos, vendedor de bandeira preso, enfim, a Débora do Batom, condenada a 14 anos de cadeia, até o ex-presidente Bolsonaro, que não estava no Brasil sequer no dia do 8 de janeiro, é acusado de liderar uma tentativa de golpe armado, sendo que 8 de janeiro também não teve arma nenhuma e assim por diante. Então, a ideia nossa é votar anistia e virar a página. E são 3 motivos principais. E aí concluo a palavra aqui. Político, jurídico e humanitário. Político porque o Brasil precisa realmente virar essa página, como tantas outras vezes virou no passado, inclusive fez anistia de crimes gravíssimos, como sequestro, assalto a banco. Nós vimos assassinos sendo, inclusive, anistiados no passado do Brasil. E não é o caso das pessoas que hoje estão condenadas pelo STF. Jurídico, porque, como eu disse, há abuso de autoridade em série, inclusive várias acusações que foram feitas por assessores do Alexandre de Moraes, dentre eles o Talhaferro, demonstram que houve fabricação de provas, houve uma série de ilegalidades no processo. E, finalmente, humanitário, não por último, significa que é o menos importante, pelo contrário, o mais importante, porque essas pessoas merecem ter uma vida digna de novo, merecem voltar a viver sem essa dificuldade, essa falta de dignidade que trazem processos viciados e que são politizados. Então, a nossa defesa sempre será por anistia. Deputado, mas a anistia não significaria porque o senhor se focou muito no 8 de janeiro, mas toda a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela se baseia em fatos ocorridos a partir da eleição, quando ele não aceitou o resultado das urnas, questionou a urna eletrônica, fez movimentos confirmados pelos generais das Forças Armadas, né, para tentar virar a mesa no resultado da eleição. Conceder uma anistia não significaria que, a partir de agora, dá um recado para o país de que quem não gostar do resultado da eleição pode se rebelar contra ele e está tudo certo? Olha, Rosane, Aécio Neves contestou o resultado da eleição de 2014 e não teve nenhum processo contra ele por tentativa de golpe de Estado. Flávio Dino fez manifestações duríssimas contra as urnas eletrônicas, inclusive dizendo que tinham sido fraudadas as eleições em que ele perdeu certa feita no Maranhão. E também não ocorreu a ninguém na época dizer que ele estava atacando o sistema eleitoral. Mas o Aécio não fez nenhum movimento para a gente repor aqui os fatos? Não fez, ele questionou de fato, mas não fez nenhum movimento para impedir a posse do presidente, não chamou militares, não houve um movimento parecido com esse de 2022. Mas, a posse do presidente aconteceu. Sim, mas estamos falando da tentativa, né, deputado? Não teve tentativa, a gente vê todos os processos, inclusive, por exemplo, o caso do Felipe Martins. A única pessoa que disse que o Felipe Martins estaria na tal da reunião que se tramou o golpe foi o Mauro Cid, cuja delação nós já sabemos, foi e voltou, mentiu pra caramba e nada aconteceu em relação à delação do Cid. Única pessoa. As outras que teriam dito em determinado momento que talvez ele estaria na reunião, depois voltaram atrás e disseram que não estava. Então, toda essa narrativa que foi feita não tem fundamentação em fatos. Nós vemos, inclusive, uma tentativa de assassinato que foi também veiculada, e aí mesmo não poderia sequer um relator como o Alexandre de Moraes continuar no processo por ele ser uma suposta vítima, que não teria acontecido pela falta de um táxi.
Então a narrativa ela é medonha, ela não cabe. A gente viu que aconteceu a transição, houve transição de governo, houve toda aquela fase em que são passados os materiais, os dois lados tiveram a oportunidade de conversar entre si. O presidente Bolsonaro tomou uma decisão de viajar para o exterior, ele sequer estava aqui durante o 8 de janeiro, que sim, é considerado pela narrativa do Supremo Tribunal Federal e principalmente da Procuradoria-Geral da República como o ápice da tentativa frustrada de um suposto golpe que não aconteceu. Então, se nós quisermos pacificar o país, Rosane, e aí, indo além das narrativas, nós precisamos virar essa página. O Brasil passou situações muito mais sérias. Aliás, nós vimos durante o governo Temer, logo no início, depredações horrorosas, incêndio no Ministério, se não me engano, da Saúde ou da Agricultura, agora não me lembro qual dos dois prédios foram, e não houve toda essa celeuma em torno de uma tentativa de golpe para subverter as forças do Estado nas mãos, por exemplo, de militares, que, aliás, nem participaram do 8 de janeiro, não tinha arma. Então, assim... A diferença, deputado Marcel Van Hatten, a gente está conversando com o deputado Marcel Van Hatten, deputado do Novo aqui do Rio Grande do Sul, bancada gaúcha. A diferença, e o próprio presidente Jair Bolsonaro conversou conosco faz exato um ano aqui na Rádio Gaúcha, ele disse que houve conversas sobre o que fazer, disse ele, dentro das 4 linhas, para contestar de uma forma que esses outros exemplos que o senhor traz não fizeram sobre o resultado das eleições. Ele diz que houve reuniões, que houve conversas. A gente sabe que tem uma minuta, um plano de golpe. Essa é a diferença em relação aos outros casos. Essa minuta nunca foi acostada aos autos. Essa minuta, de fato, nunca foi acostada aos autos. A única coisa que apareceu de novo foi um documento que o próprio Mauro Cid tinha supostamente no celular dele, ou seja, sem nenhuma comprovação de que uma terceira pessoa teria sido feita. Essas reuniões com o Exército são absolutamente normais o tempo todo. Inclusive, a garantia de lei e da ordem, e lá no passado a Dilma também pensou em fazer, é algo que é constitucional e necessita de aprovação do Congresso. Então não houve nada fora daquilo que sempre foi considerado as 4 linhas da Constituição. Agora, sem dúvida nenhuma, há uma narrativa que é nesse momento muito mais reforçada, inclusive, infelizmente, por grande parte da imprensa, que tem dito, não, isso ali foi uma tentativa de golpe diferente do passado. Não, o fato de o Supremo Tribunal Federal está dizendo isso, nesse momento, com uma primeira turma que é composta exclusivamente por adversários e desafetos do Bolsonaro, torna, na verdade, muito mais suspeita e duvidosa qualquer condenação. O que eles estão fazendo com o Bolsonaro e com todas as vítimas do 8 de janeiro é uma perseguição política clara. Quando você vê que o ministro Alexandre de Moraes diz para um assessor, ou por meio de um assessor, esteja criativo para censurar um órgão de imprensa como a Oeste, para tentar perseguir um órgão de imprensa como a Oeste e colocá-lo nos inquéritos que são também absolutamente inconstitucionais, a gente vê que não há mais justiça a ser buscada. E é muito interessante a gente lembrar que o Bolsonaro dizia no governo dele, eu não consigo governar por causa do STF, e levava aquelas demandas de responder em 48 horas, o tempo todo, medidas administrativas. Foram mais de 200 vezes. Já o Lula disse poucos meses atrás, eu só consigo governar porque eu tenho o apoio do Supremo Tribunal Federal. E nunca recebeu um pedido de explicação de 48 horas, e a corrupção, assim, é absurda, inclusive roubando de aposentados. No Brasil, se você for corrupto, você está a salvo sob o governo Lula com o apoio do STF. Deputado... Agora, se você for uma pessoa que está indo para a rua, como no 8 de janeiro, a maioria das pessoas foram em paz, a maioria das pessoas foram lá para mais um protesto democrático. Aí você é um criminoso que merece 17 anos de cadeia. Está tudo invertido. Mas, deputado, nós estamos focando no projeto de anistia. A anistia que o senhor defende é, inclusive, para quem depredou o patrimônio público, e há centenas de fotos e vídeos mostrando as pessoas quebrando prédios públicos, quebrando obras de arte, quebrando janelas nos prédios do Congresso, do Supremo e do Palácio do Planalto. A anistia que o senhor defende é para todas essas pessoas no mesmo nível? Eu devolvo a pergunta, quanto tempo fica um vândalo preso no Brasil? Sabe quanto? Pode ter
de 1 a 6 meses de detenção um vândalo é preso no Brasil. Aliás, a maior parte nunca vai preso por nada. Olha as confusões que o MST faz, invasão, depredação, às vezes até luta armada que eles fazem no campo e outros grupos paramilitares na cidade. Vandalismo, a gente vê a esquerda fazer o tempo todo. Essas pessoas que quebraram, eu não tenho dúvida, eu sempre disse, precisam ser sim punidas. Acontece que as que quebraram, e foi uma minoria, as que quebraram já passaram quase 3 anos presas ou com tornozeleira eletrônica. Não foi detenção de 1 a 6 meses, como diz a lei, não, 1 a 6 meses e multa. Elas estão sofrendo amargamente há quase 3 anos. Pessoas que nunca passaram por uma delegacia. Aliás, se passaram por uma delegacia, talvez foi para fazer um boletim de ocorrência por terem sido roubadas, assaltadas nesse país e que cada vez mais cresce a violência urbana e rural. Então, quer dizer, essas pessoas que quebraram, que vandalizaram, é lógico que precisariam ser punidas, mas elas já foram punidas muito mais do que qualquer vândalo. Então, eu defendo a anistia ampla, geral e restrita. Essas pessoas não apenas têm que ter anistia, essas pessoas terão de ser indenizadas pelo Estado. Nós tivemos um morador de rua, inclusive, Rosane, que depois admitiu que votou no PT, votou no Lula na eleição, que foi preso, e depois de preso, se eu não me engano, por quase 1 ano, foi absolvido pelo Alexandre de Moraes. Quem é que vai pagar indenização para esse morador de rua petista, e eu defendo que ele tenha mesmo, por ter ficado 8 meses numa cadeia? Deputado, isso é um absurdo. Eu tenho mais um ponto que eu queria questionar o senhor, é em relação ao deputado Alexandre Ramagem, que fugiu para os Estados Unidos e segue de lá sendo deputado. O senhor considera correto que ele tenha o mesmo tratamento que o senhor que está presente nas sessões do Congresso, ele recebendo subsídio e morando nos Estados Unidos, da mesma forma que Eduardo Bolsonaro, que nesse momento ainda continua recebendo subsídio e morando nos Estados Unidos? Rosane, eu não sei a situação particular do Ramagem no detalhe. Ele é deputado federal e, se eu não estou enganado, ele retirou licença saúde. Até o dia 12 de dezembro ele está em atestado, mas está em Miami, né? Um atestado, mas ele mesmo disse, assim, ele admitiu que fugiu para os Estados Unidos porque não queria ser preso. Aí cabe, se for o caso, o Conselho de Ética avaliar o que fazer em relação à pessoa, se ela está com licença de saúde e não está com problema de saúde. Não cabe a mim duvidar do atestado que ele apresentou. Mas o Novo é sempre tão combativo com isso, deputado? E vai continuar sempre combativo. Nós continuamos combativos contra qualquer tipo de privilégio. No caso do Ramagem, o que a gente está vendo também é uma perseguição absurda. A condenação dele foi ilegal. E ele, estando nos Estados Unidos ou não, ele exerce o mandato dele normalmente. Eu viajo em missão oficial, eu estou fora do país às vezes, e eu continuo deputado federal. Mas é diferente, né? O senhor está fora em missão oficial, como o senhor mesmo disse. Se eu tiver em tratamento de saúde, não. Então, quer dizer, o que nós estamos vendo na casa do Ramagem, mais uma vez, é uma pessoa e a sua família, num ato talvez de desespero, eu não sei, tentando fazer com que a verdade seja dita sobre o que está acontecendo no Brasil. O Ramagem foi incluído também nesse processo, inclusive porque, segundo nós percebemos pelos autos, queriam que tivesse o foro mantido no Supremo. A Câmara dos Deputados, olha a grande injustiça que fizeram já com o Ramagem, o Alexandre de Moraes fez. A Câmara dos Deputados votou a suspensão da ação criminal. Isso é constitucional. Acho que isso é muito, mas muito mais grave do que o atestado de saúde, do que a viagem dele, e isso eu peço que a mídia dê atenção. A Câmara dos Deputados, por uma maioria de votos maior do que a maioria constitucional, se eu não me engano foram 340 e tantos votos, decidiu, de acordo com o que diz também a Constituição da República, que a ação penal contra o Ramagem deveria ser paralisada. Isso significa que toda ação penal dele no Supremo Tribunal Federal, a partir daquela votação da Câmara dos Deputados, não poderia mais seguir até o final do seu mandato. O senhor defende que quem se sinta injustiçado pode, então, fugir do Brasil? Eu defendo que, olha, a pessoa que está em cárcere privado, olha o caso, por exemplo, do próprio Bolsonaro, ele estava em cárcere privado em casa. Se você estiver em cárcere privado, você vai tentar fazer o quê? Se você estiver sequestrado. E eu não estou dizendo que o Bolsonaro tentou fugir, porque claramente o que aconteceu ali foi um surto psicótico. Agora, ele estava em cárcere privado, porque ele não foi denunciado pelo Ministério Público. Para quem entende o mínimo de direito,
é claro a situação. E para quem não entende, vou explicar. O Ministério Público abriu um processo contra o Eduardo Bolsonaro por ele ter supostamente agredido a soberania, fez uma acusação e depois não denunciou aquele que estava na petição inicial, que era o Jair Bolsonaro, e que tinha sido preso preventivamente por causa daquele movimento do Ministério Público. No momento que ele não era mais denunciado, que ele não foi mais denunciado, ele tinha que ter sido solto imediatamente, e não foi. A mesma coisa com os presos do 8 de janeiro. Quando eu cheguei lá na Papuda, olha, eu vendo os presos recebendo todos a intimação do Ministério Público como um copia e cola, acusações idênticas, sem fotos, sem individualização de conduta. As audiências de custódia levaram 4, 5 dias, quando para qualquer criminoso, traficante, gente perigosa, se não fizer em 24 horas, dá problema, o cara é solto. Então, quer dizer, aqui no Brasil, nós estamos normalizando a perseguição política, porque eventualmente nós não gostamos do adversário, não gostamos do Haddad, não gostamos do Bolsonaro, não gostamos da direita, não gostamos dos liberais e dos conservadores, então contra eles a lei não precisa ser aplicada, e contra aqueles que são criminosos, traficantes, estupradores e assim por diante, pode até ficar sem tornozeleira eletrônica por mais de 90 dias. No Rio de Janeiro, para vocês terem ideia, recentemente a Secretaria de Administração Penitenciária pediu para que fossem buscados mais de 900 presos que estavam com tornozeleira, portanto fora da cadeia, condenados com tornozeleira, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não deixou que fossem colocados de volta na cadeia. Eles estavam mais de 90 dias sem tornozeleira, presos sérios. Fernando Collor de Mello passou 36 horas com a tornozeleira dele desligada. Ele está preso, assim como o Bolsonaro, mas diferente do Bolsonaro, não tem polícia na rua da frente, na rua de trás da casa dele. Ou seja, uma possibilidade de fuga ou de saída muito maior. Ficou 36 horas com a tornozeleira desligada. O Alexandre de Moraes não fez nada. Então, quer dizer, lhe agradeço, um deputado, padrão aí que não dá para aceitar. Lhe agradeço muito as explicações, seu ponto de vista aqui. A gente vai abrir espaço para o outro lado também. Muito obrigada, deputado Marcel Van Hatten, deputado do Novo aqui do Rio Grande do Sul. Eu agradeço. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, espero que Deus ilumine o Congresso, a gente possa chegar na melhor solução para pacificar o país, virar essa página e o Brasil realmente ser um país que nos orgulhe, que tem Estado de Direito, que tenha a defesa da que a gente precisa, que é mais segurança e políticas públicas de verdade, que a gente possa virar essa página o mais urgente possível. Deputado Marcel Van Hatten do Novo conversando conosco, e agora o deputado Paulo Pimenta, do PT. Bom dia, deputado. Bom dia, Andressa. Bom dia, prezados amigos e amigas, ouvintes da Rádio Gaúcha. Sempre é um prazer poder conversar com vocês. A gente ouviu o lado do porquê sim para um projeto de anistia, e o senhor é o porquê não. Bom, em primeiro lugar, nós temos ainda um conjunto de inquéritos e processos em andamento, né? Boa parte, inclusive, dos mandantes, dos financiadores, dos atos antidemocráticos, dos acampamentos em frente aos quartéis, daqueles que financiaram, né, o 8 de janeiro, sequer ainda foram julgados. Então, em primeiro lugar, há um processo judicial em curso, né? Segundo lugar, essa tentativa de recolocar esse debate essa semana ocorreu por um fato absolutamente inusitado. Não se trata de um fato qualquer. Eu confesso para vocês, com toda sinceridade, eu custei a acreditar, né? Quando eu comecei a ver as primeiras notícias de que o Bolsonaro tinha tentado violar a tornozeleira eletrônica, eu achei que era uma fake news, né? Os próprios representantes da direita também, no primeiro momento, né, disseram que talvez tivesse acabado a bateria, tivesse batido numa escada. Mas quando esse vídeo veio a público, mostrando o Bolsonaro com um aparelho de solda, tentando derreter a tornozeleira eletrônica para tirar o GPS, isso acaba com qualquer argumento, né,
com qualquer tentativa de justificar o que é injustificável, porque qualquer cidadão brasileiro, qualquer pessoa no Brasil que estiver com tornozeleira eletrônica e tentar violar a tornozeleira eletrônica, imediatamente o sistema vai acusar e não cabe outra medida judicial a não ser determinar a prisão. Então o Bolsonaro foi preso no último final de semana. Isso não tem nada a ver com anistia, porque ele tentou, né, de uma forma absolutamente inacreditável, né, violar a tornozeleira eletrônica. Agora, eu vi o colega deputado falando de surto psicótico, né? Quer dizer, isso é o discurso mais velho do mundo. O cara é pego em flagrante e aí eu não estava dentro do meu juízo normal, eu estava sob efeito de remédios. Já foi tudo desmentido, né? Então eu tenho certeza de que essa medida foi uma medida adotada única e exclusivamente neste final de semana, porque houve uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica e ninguém iria tentar derreter uma tornozeleira eletrônica se não tivesse como objetivo fugir. Bolsonaro está muito próximo da Embaixada dos Estados Unidos, já esteve, vocês lembram disso, num determinado momento ele se escondeu dentro da Embaixada da Hungria. O filho, né? Aliás, os filhos têm constantemente criado situações que só prejudicam a própria defesa do Bolsonaro. Tinha chamado uma manifestação para o sábado à noite. Se ele tivesse êxito no que ele tentou, ele estaria com a tornozeleira, mas sem o GPS, o que permitiria, né, no meio de uma aglomeração, que ele pudesse fugir. E por conta disso não caberia outra medida por parte do STF que não a determinação da prisão do Bolsonaro. O deputado... Agora, retomar um debate sobre anistia num momento como esse, por conta desse episódio, eu confesso para vocês que eu acho uma coisa assim totalmente fora de propósito e vai na contramão de tudo aquilo que o país precisa, que é normalidade institucional, né? O senhor e o deputado Marcel Van Hatten dizem a mesma coisa com outras palavras e pensando o contrário em relação à anistia, que o Brasil precisa retomar ser pacificado. Ser pacificado, que o Brasil precisa virar a página, retomar a normalidade institucional. Ele, deputado Marcel Van Hatten, que lhe antecedeu aqui, diz que para retomar a normalidade institucional e para virar a página, como ele diz, e tratar dos assuntos que interessam à população, tem que aprovar a anistia. O senhor diz o contrário, que a anistia é uma excrescência que não tem que ser aprovada. É uma afronta ao Estado Democrático de Direito e a própria democracia e a Constituição. É isso que eu gostaria era que o senhor argumentasse por que o senhor é contra a anistia. A anistia, nesse momento, ela significa exatamente uma afronta ao Estado Democrático de Direito, à Constituição, a banalização, a normalização, né, do crime contra a democracia. O deputado fez referência às pessoas que foram presas ao 8 de janeiro como se fossem vândalos, né? E, na realidade, nós não estamos falando de alguém que quebrou o patrimônio público, nós estamos falando de pessoas que invadiram o Supremo Tribunal Federal, que invadiram o Palácio do Governo, a Câmara e o Senado Federal, com o objetivo de subverter o resultado da eleição e tentar impor pela força um resultado diferente daquele que o povo escolheu, precedido de uma grande campanha financiada com muito dinheiro para a desmoralização das urnas eletrônicas, os acampamentos ao frente aos quartéis, o financiamento com milhões de reais da mobilização de pessoas que estavam em Brasília. Então nós não estamos falando de alguém que saiu de casa e resolveu quebrar um patrimônio público, um relógio na rua, um telefone público. Não, nós estamos falando de uma organização criminosa. Uma organização criminosa que tem hierarquia, né? Que o Supremo Tribunal Federal, que o Ministério Público, que a Polícia Federal já identificou o Bolsonaro como líder dessa organização, com a participação direta de oficiais das Forças Armadas que tinham, entre outros objetivos, inclusive o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Nós estamos falando de uma organização criminosa financiada com muito dinheiro que tentou um golpe de Estado, e disso que nós estamos tratando. Nós não podemos banalizar, normalizar como se isso fosse um fato corriqueiro. Então, eu sou absolutamente contrário. Essa não é uma pauta que interessa hoje para o Brasil.
Bolsonaro tem que, né, responder pelos crimes que cometeu. Os filhos, né? Eduardo Bolsonaro, agora o Ramagem, né, nessa posição claramente de traição ao interesse do Brasil. O Ramagem era o chefe da BIM, gente. Tem segredos de Estado sobre o Brasil. O Eduardo Bolsonaro age claramente como um quinta coluna, atuando contra os interesses do Brasil, promovendo campanhas no exterior para prejudicar a nossa economia, para fragilizar a nossa democracia, para atacar a nossa Constituição e a nossa Suprema Corte. Eles têm que pagar pelos crimes que cometeram. Nós temos outras lideranças da direita, nós temos pessoas que são sérias, pessoas que são respeitadas. O Brasil precisa voltar a retomar uma normalidade institucional. Infelizmente, né, essa turma já demonstrou que não tem qualquer respeito pela democracia, pela Constituição, pela Suprema Corte, nem pelo Congresso. E a prova disso, né, essa situação patética, né, ridícula que a gente viveu no final de semana com o ex-presidente da República com uma máquina de solda tentando ter uma tornozeleira eletrônica dentro de casa, né, gente? Bom, deputado, eu queria ouvir a sua opinião sobre o caso Ramagem especificamente, né, que ele está no exterior, ele reconhece que fugiu para o exterior, fugiu para os Estados Unidos para que a família não veja ele ser preso, que está lá protegido pelo governo dos Estados Unidos, mas, como entrou com um atestado, está ganhando o seu subsídio da Câmara como se fosse um deputado em viagem para tratamento de saúde, o que não é o caso, como ele mesmo confessou, né? Ele fez um vídeo, Rosane, dizendo com todas as letras que esse atestado é falso, né? Que esse foi um subterfúgio que ele encontrou para poder criar uma rota de fuga, né? Ele fez uma rota de fuga pelo norte do país para poder chegar aos Estados Unidos. Ele mesmo confessa que tem proteção do governo americano. Isso tem uma relação direta com a presença do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E claramente essa é uma tentativa, em primeiro lugar, de criar um discurso de vitimização, no sentido de que eles não sejam responsabilizados e não paguem pelos crimes que cometeram. E, em segundo lugar, né, afrontar mais uma vez a nossa soberania, tentar criar um discurso fora do Brasil de que tenha sido violado o amplo direito de defesa e assim por diante, né? Então, eu sou totalmente contrário a essa condescendência da Câmara dos Deputados, em primeiro lugar com o Eduardo Bolsonaro, que está lá quase um ano, gente, com todos os funcionários do gabinete, com cota parlamentar, com salário de deputado, sem nunca ter trabalhado durante todo esse ano. Agora vem mais o Ramagem. Eu duvido que se isso tivesse acontecido com um parlamentar da esquerda, a direita tivesse justificando e defendendo que isso foi correto, gente. Vocês imaginam a época que o Lula estivesse em Curitiba, com toda a crítica que nós tínhamos a situação vivida pelo Lula, se nós tivéssemos um deputado morando nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, pago pelo Congresso Nacional, mantendo o seu gabinete em funcionamento, para mobilizar a comunidade internacional contra o Brasil e contra a legislação brasileira, ninguém aceitaria isso. Então, lamentavelmente, é uma moral seletiva, né, absolutamente frágil, é uma retórica, né, inaceitável daqueles que tentam justificar o injustificável. O Bolsonaro tem que pagar pelos crimes que cometeu. Nós precisamos avançar numa pauta que o Brasil precisa. O Brasil está aí, está crescendo, está gerando emprego. Sim. Precisamos diminuir o juro, ampliar nossa capacidade de exportação. Essa é a pauta positiva que o Brasil precisa e é para isso que a nossa energia tem que ser utilizada. Eu agradeço, deputado do PT, Paulo Pimenta, conversando conosco nessa manhã. Bom dia e bom trabalho. Um grande abraço a vocês e muito obrigado.